Agora a gente vai partir para uma breve palestra. Uma breve palestra, ecossistemas que geram valor. E eu quero convidar para vir a esse palco o Alan Costa. Essa palestra é uma perspectiva ainda mais ampla. A gente não inova sozinho. Inovação e ecossistema, conexão, rede e liderança, que consegue gerar valor coletivo. Nós vamos chamar, então, o Alan Costa. Obrigada por ter vindo, Alan. Ele é co-founder e creative director do banco da Tasco Pansol. Mais de 30 anos de experiência cruzando o ecossistema de startups, corporativo e governança. Investidor anjo, conselheiro, cofundador da plataforma AAA 3A Inovação. Tema: ecossistemas que geram valor, o papel das lideranças na nova economia. Com vocês, Alan Costa, uma salva de palmas, por gente. Obrigado, Alan. Tá ótimo, mas vou falar de meio ali. Se eu ficar preso aqui, eu não consigo sobreviver. Deixa eu ver se eu entendi. A única coisa entre vocês e tão esperado almoço sou eu, é isso? Tá, né? Olha a responsabilidade, hein? Tá bom. Boa tarde. Privilégio estar aqui com vocês, não é tão relevante, em espaço maravilhoso como esse. E antes de começar o meu tema aqui para vocês, só acrescentar um S ao que o Ernest falou, né? Ensino e tal. Ele falou: a gente tem dinheiro dos founders, a gente tem dinheiro da família, das famílias, tem dinheiro dos friends, dos amigos, mas também tem dinheiro do Podplant. Vocês sabem qual que é o Podplant? Né? Os tools, os poucos que acreditam na nossa história, no nosso PowerPoint, e a gente vai botar na agora de tech. Esse dinheiro é importante também, tá? E tem muito dinheiro dos, entre aspas, bodos, e eles são das que vendem né, os americanos, porque eles dizem que acreditar numa startup no momento que ela está nascendo é só estar ali, né? Ninguém acredita. Eu vi isso muito alto, etc. Mas tem muita gente que acredita assim. A gente já acreditou algumas vezes, algumas startups, e conseguiu resultados bastante expressivos lá no tempo que nós criamos a Curitiba Angels, lá em Curitiba, nos tempos de Betava, e continua estando, né? No Harvard Angels de São Paulo. Curitiba, a gente tem histórico de 120 vezes de múltiplo na startup. Eu, especificamente, com a contabilizei, que eu imagino que muitos de vocês aí depois. Isso posto, vamos para o nosso tema, ecossistemas que geram valor, né? O papel das lideranças na inovação. Mas esse tem um disclosure aqui a ser feito, e eu sempre faço esse disclosure quando eu começo minhas palestras. Sem nenhum detrimento aos meus colegas palestrantes, que muitas vezes falam do que leram, que estudaram, e que viram nos eventos, e também a minha forma de curadoria é bastante relevante. Mas eu, desde que comecei a minha carreira de palestrar, há 13 anos atrás, desde lá do princípio eu escolhi só falar do que eu vi. Só falo de ter. Porque eu acho que, primeiro, isso me dá autoridade para falar do que sabe. Corrigir, eu passei por essas coisas. E segundo, isso tira do que eu estou falando aquela coisa muito de ficar ditando regras, sabe? É assim ou é assado. Não. Nada do que eu vou falar aqui é assim ou deixa de ser assim. O que eu vou falar é a minha experiência que me ensinou algumas coisas que podem exatamente ser ou não ser útil para alguns de vocês, para algumas de vocês. E eu também gosto de dizer isso pelo seguinte, a gente está vivendo um mundo muito pirotécnico, né? Toda hora aparece alguém na internet vendendo a última solução, né? A receita para ficar rico, a receita para ter uma fogueira sensacional, a receita para ter uma bonita espetacular. Eu costumo dizer o seguinte: se você um dia resolver virar alpinista e escalar o Everest, eu perfeito que você atrás o intelectual que lê todos os livros sobre escalada do Everest. Você vai contratar o chefe para ser analfabeto que vive na montanha e já pisou lá em cima nas 3 ou 4 vezes. Se vocês não levarem mais nada nesse nosso papo nos próximos 40 minutos, levem só essa frase: ninguém pode te levar onde nunca esteve. Da Nietzsche chama exatamente assim. Ninguém pode te levar onde nunca esteve. Então, por isso, eu só falo do que vivi, porque já estive nesses lugares, já passei por essas experiências. Uma delas, inclusive, bastante interessante, eu só vou tangenciá-la, evidentemente, porque é o meu tópico da nossa palestra. Mas lá em 2013,
Eu tinha acabado de sair do Sebrae, eu tive uma carreira longa no Sebrae do Paraná, fui 20 anos no Sebrae, então conheço muito bem essa casa. Entrei no Sebrae recém saído da faculdade e saí de lá 20 anos depois como diretor superintendente. E naquela época eu pedi demissão, tem um mandato de 3 anos ainda pela frente, porque entendi que queria empreender. E eu achei que eu ia ser o melhor empreendedor do planeta. Porque, afinal de contas, 20 anos de Sebrae. Àquela altura eu já tinha uma formação acadêmica bastante consistente, eu tinha mestrado na FGV, eu tinha mestrado na Inglaterra, eu tinha me formado em Harvard, programa de gestão avançada, na Harvard Business School. Eu achei que eu ia arrebentar e que eu ia sair na capa da Ford do exame já no ano seguinte. E só tem detalhes. Eu esqueci de considerar que é praticamente diferente da TUP. Eu vi que eu tinha que ter sido diretor de Sebrae depois de ser empresário, não antes. Porque hoje eu sei, mas ser empresário. Faz 3 anos que eu estou nessa trajetória, e, enfim. Mas naquela época, eu quebrei muito a cara, deu tudo muito errado. Eu tive burnout e ia fui parar no monastério budista no Nepal. E aí você pode perguntar, o que você foi fazer no Nepal? Sim, levanta a mão para mim quem já foi para Kathmandu All-Star. Olha, eu já fiz essa pergunta umas 500 vezes, nunca ninguém levanta a mão. Por isso que eu fui para Kathmandu, que eu teria sumido mesmo. Eu veio para o lugar mais distante que eu conseguisse imaginar. Eu estava tendo burnout, e ali na volta eu estava até uns pedaços e resolvi falar. E lá, eu fui nesse monastério budista, ficar lá alguns dias, nos monges, fazendo o que eu hoje chamo de virar o piloto automático. E isso foi dito no painel das meninas aqui. Elas falaram que nós fazemos muito pouco isso. Parar para refletir sobre essas escolhas, sobre aquilo, e eu me percebi exatamente ao longo da minha trajetória nesse processo de piloto automático. E lá no monastério, com os meus e silêncio, eu percebi que pela primeira vez na minha vida eu conseguindo fazer isso. E na entrada do monastério tinha uma lojinha de itens essenciais, como sabonete, biscoito, pasta de dente, etc. E tinha cantinho com material de escritório. E eu comprei esses 2 cadernos. Essa foto é efetivamente dos 2 cadernos que estão até hoje na cadeia da letra da minha mesa, do meu escritório. E num desses cadernos, vocês terem uma ideia de como na minha cabeça, eu escrevi o livro das perguntas. Eu transformei esse caderno no livro das perguntas. E cada livro das perguntas? Em cada página do caderno, era um caderno de 96 páginas, e cada página do caderno eu coloquei uma pergunta para a qual eu gostaria de encontrar a resposta e não afina daquele momento. Foi o meu instrumento de reflexão ao longo do período que eu passei no monastério. Vocês vezes a primeira pergunta você está lá, né? Quem sou eu? Né? Nossa, pergunta essencial. Então, eu entendi efetivamente definir o que aconteceu depois. E eu trouxe esse aprendizado e tudo que aconteceu na minha carreira, na minha vida depois que eu voltei de lá, isso interessante para a Cebra, aí eu peguei o Triple A junto com o Ricardo Amorim, aí eu entrei na SH Tecnologia, que se tornou a maior empresa de cibersegurança do Brasil. Eu fiz a minha saída há um mês atrás, exatamente um mês e 12 dias atrás, com entradas em fundo, e consegui realizar um nítido, né, que eu ser empresário no final do dia deixa eu fazer, né? A gente não tem negócio para fazer caridade, mas não é ter negócio para ganhar dinheiro. É verdade, isso. E é negócio para ganhar dinheiro. Lógico, né? Dinheiro se reverte numa série de coisas, inclusive fazendo bem. Mas a gente tem que entender que criar negócio é para isso, né? Para a gente poder visualizar. E isso me ensinou que saber perguntar é muito mais importante do que saber responder no final do dia, especialmente em épocas de inteligência artificial generativa. Né? Pela primeira vez, uma tecnologia nova na história da humanidade, ela é melhor usada pelas gerações mais velhas do que pelas gerações mais novas. Que coisa interessante. Por que vocês acham isso para trás? É simples. Para usar a IA generativa de maneira eficiente, você precisa fazer boas perguntas. E fazer boas perguntas pressupõe repertório. E tem mais repertório, consegue interagir melhor, tem as áreas. Assim, quanto melhor o seu match, melhor vai ser a resposta que você... Então, eu tenho essa aqui 3 simples perguntas para a gente responder nos 31 minutos que deixar. Primeiro, como é que você cria um ecossistema de inovação? E eu vou passar muito rapidamente por esse tema. Em segundo, qual é o segredo para que esse ecossistema de inovação possa ser criado? E terceiro, uma espécie de caminho das pedras, como é que a gente pode chegar lá. Então, vamos começar por como é que se cria um ecossistema de inovação. E eu trouxe a palavra prosperidade, uma das definições possíveis de prosperidade, pelo seguinte: do mesmo jeito que a gente não cria empresa para fazer caridade, a gente cria empresa para ganhar dinheiro, a gente não cria ecossistemas de inovação porque é bonito. A gente cria ecossistemas de inovação porque o ecossistema de inovação facilita o surgimento de negócios inovadores geram riqueza, geram bons empregos,
e geram prosperidade. Por isso que prosperidade aí, para a gente aquecer, requer essa qualidade ou estado de próspero. Que, por sua vez, significa ditoso, feliz, venturoso, bem-sucedido e acertinado. O conceito de prosperidade aí tem relacionado ao de riqueza, e, de fato, algumas fontes chegam até falar os esclarecimentos. Esse livro, chamado Por que as Nações Falham, ele traz uma análise muito interessante de por que as nações falham, do que algumas nações dão certo. Sempre que a gente fala de desenvolvimento local, e ecossistemas de inovação são instrumentos determinantes para gerar desenvolvimento, existem elementos que são dados. São dados no sentido de que estão lá. Alguém colocou esses elementos. E quanto a esses elementos, tem muito pouca coisa que a gente possa fazer. Nós estamos falando aí de clima, geografia, genética, cultura, religião. Essas coisas estão lá. Você não vai conseguir criar uma religião nova que mude fundamentalmente a cultura ou as crenças de uma determinada visão, de uma determinada comunidade. Você não vai conseguir, em locais onde o clima não ajuda, fazer bem. Você precisa de biblioteca para ter voar. Então, tem muito pouca coisa que a gente possa fazer com relação a esses aspectos. Mas existe meio de elementos que normalmente estão presentes em países, regiões que se desenvolvem, que são aqueles mecanismos de reforço e desenvolvimento socioeconômico. Principalmente mecanismos regulatórios e, em segundo lugar, mecanismos de crenças na cabeça das pessoas. E aqui sim, eu estou falando das crenças religiosas, certo? Eu estou falando de crenças voltadas ao empreendedorismo. Como é que a gente enxerga o empreendedorismo? Por isso eu vou falar bastante de crença aqui nessa nossa conversa. Alguns exemplos de como isso eu preciso fazer. Esses caras todos, e eu estive em todos esses lugares conhecendo, esses caras todos conseguiram aí, em uma no máximo 2 gerações, fazer transformações absolutamente estrondosas, né? Singapura, de 1960 para 2026, Singapura se tornou o país mais competitivo de dano, ponto de vista de se fazer negócio, não é que fez isso. E Singapura, se a gente escolher na Índia, Singapura é uma ilha do tamanho de Campinas que só tem a gente crescer, fazendo aterro, porque não tem mais terra. E eles, cientes da limitação geográfica, acabei de fazer, não tem nada que você possa fazer com relação a isso, então vamos procurar atuar onde a gente pode atuar. E em Singapura se transformou no melhor lugar para se fazer negócio, porque tem uma regulamentação, tem um conceito de leis que facilita fazer negócio. Vocês sabiam mais da metade das cargas de navio do mundo são desembaraçadas em Singapura, embora os navios nem precisem passar por lá. Eles escolheram serem competitivos pela facilidade de se gerar negócio. E aí a gente pode falar de Hong Kong, a gente pode falar de Xinjiang, a gente pode falar de Beijing na China, e aí todos vocês conhecem isso. Shenzhen, que em 1980 era um pântano, hoje é o lugar onde se produz a maior parte da tecnologia que a gente usa, né, os nossos smartphones, assim por diante. Dubai, que em 1980 era um deserto árido. Kuala Lumpur, em 1990 não era nada, e era pouco mais do que era quando foi desmembrada da Tailândia, né? Kuala Lumpur é um caso extremo, o único que eu conheço, de um país que obteve a sua independência sem guerra civil. Ao contrário, a Malásia foi expulsa. Ela não queria mais ela lá. E aí a Malásia seguiu sozinha, né? Sem recurso natural, sem nada, e hoje é um país que é uma referência também, Kuala Lumpur é uma cidade espetacular. E o que une essas histórias todas é a inovação. A peça do quebra-cabeça que é comum a todas essas histórias é a inovação. Algumas têm uma pintura de um jeito, outras têm uma de outro jeito. Agora, inovação está fundamentalmente presente em todas essas experiências. Mas aí, isso eu falo muito tempo, desde que comecei a falar de inovação, lá 15 anos atrás, quando ninguém falava de inovação ainda no Brasil, quando dizem, né, era tudo mato ainda. Depois virou moda, tem que falar de inovação, e agora essa coisa começa a entrar num lugar que é o lugar adequado, né, um lugar de consciência, um lugar de consistência. Mas antes de me dizer que é muito importante a gente avaliar de que a gente está falando quando a gente fala de inovação. Eu sempre brinco com isso, né? Inovação no Brasil tem muito tempo foi nem sexo na adolescência. O que eu quero dizer com isso? Sexo na adolescência, todo mundo fala. Eu sempre da escola, do PT, do cinema, do café na casa dos amigos, todo mundo descobre que sexo é um negócio bacana e começa a falar disso. Só que é um problema. Na adolescência, todo mundo fala, mas ninguém faz. Inovação no Brasil era basicamente isso. Todo mundo está falando de inovação, minha empresa é inovadora, eu faço inovação. E aí, quando você ia ver as iniciativas de inovação, você chegava na empresa e via lá um escorregador que descia do segundo andar, que estancava numa piscina de bolinha e do lado uma mesa de sinuca ou de pebolim. Vai levar.
O ambiente pode até ajudar a desenvolver uma mentalidade mais inovadora, claro que pode. Agora, móveis bonitos, escorregadores e mesas super bonitas, sim, não tem nada a ver com a inovação. E eu acho que essa percepção equivocada acontecia e ainda acontece muito, porque quando a gente fala de inovação, tem muito barulho, né? A gente, quando vê falar de inovação na internet, em muitos eventos, já tem alguns livros, a gente sempre vê inovação atrelada a algumas dessas coisas que estão aí nesse slide, né? É a inteligência artificial, tem que ter aplicativo, tem que ter experiências imersivas, machine learning, etc, etc, etc. E aí que está o problema. Que inovação no final do dia não tem rigorosamente nada a ver com environment. Sabe por quê? Porque inovação não é um fenômeno tecnológico. Inovação é um fenômeno urbano. Somos nós fazendo a inovação acontecer. Mas a tecnologia acelera. Acho que a tecnologia acelera. Agora, nós estamos em muitos exemplos de inovação que não dependem de tecnologia. Eu queria capaz de ter aqui para desastres desse tipo. E se não depende de tecnologia, depende do quê? Depende de mentalidade. Depende da forma como a gente enxerga a inovação. E aí é que está o segredo. Mentalidade. Quando eu estou falando de mentalidade, e esse provavelmente é o slide que eu mais usei na vida, até aqui nas minhas palestras, quando a gente está falando de mentalidade, a gente também está falando de um segundo, né, modelo mental, os coaches gostam de chamar de mindset, para dar uma qualificada no negócio, mas aqui não tem nada de místico. Não. Isso aqui é neurociência. Como é que a gente enxerga as coisas à nossa volta? Essa é a questão. Isso define. Quando eu falo de mentalidade, por exemplo, como eu disse, eu tive a oportunidade de ir em todos aqueles países que eu mostrei lá no início. E numa dessas oportunidades, eu estava na Malásia, em Kuala Lumpur, de visitar algumas instituições de apoio a pequenos negócios e internet e inovação. Todas as reuniões que nós fizemos, aquelas entidades e aquelas instituições começavam da seguinte maneira. Nós somos a instituição A, ou B, ou C. Nós estamos inseridos aqui no ecossistema de inovação da Malásia. Na época, eles tinham um plano de se tornar um país desenvolvido, deixando de ser um país em desenvolvimento, até 2029, se eu não me engano. E eles diziam, nós seremos um país desenvolvido até 2029, e o nosso papel institucional para que isso aconteça é esse e é. Todas as instituições tinham muita clareza e repetiam a mesma coisa. Nós seremos um país desenvolvido até 2029. E o nosso papel, e aí o papel se diferenciava, claro, porque cada instituição tinha um papel. Mas falou de mentalidade, a gente não está falando. Era a possibilidade da gente encontrar formas de convergir para o mesmo lugar. Tem inovação, depende de sincronia entre os atores. E é por isso que ecossistemas de inovação são tão importantes. É por isso que ecossistemas de inovação fazem a diferença. E se assim não é, se inovação é um fenômeno humano, como é que a gente chega lá? Primeiro, criando cultura de inovação. E você vê também essas coisas mais conectando. Cultura de inovação, e aí, de novo, estamos falando do fenômeno humano, pressupõe pessoas que sejam inovadoras por definição, por espírito. Isso é muito similar a quando a gente fala de empreendedorismo, né? É possível desenvolver um empreendedor? Até é. Agora, o espírito empreendedor muitas vezes nasce para você. Quem é empreendedor? É aquele que se arrependa, é aquele que fizer uma lâmpada queimada, ele não vai esperar que alguém toque. Ele não é próprio, é aquele que vai fazer churrasco no final de semana, é aquele que vai vender skateball. O empreendedor é aquele que fica ali dentro. Tem inovação, acontece no mesmo dele. E o inovador é aquele inquieto, é aquele que não se contenta com nada. E aí eu não estou querendo me já como exemplo, mas foi para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu acabei de dizer há pouco que fiz a minha saída e essa é a tecnologia, com a entrada das pesquisas, que está sendo bastante grande, do mercado financeiro, da Faria Lima. E aí, pessoal, isso aconteceu agora, né? Foi na virada de março para abril, na virada do Q1, nós pegamos a chave da empresa que assumiu controle, etc. E eu, na oportunidade, escolhi sair. Meu sócio continuar o negócio, eu escolhi sair e entendi que você está dizendo. E a vida inteira eu trabalhei com inovação, a vida inteira eu trabalhei com tecnologia. Aí eu falei, o que você vai fazer agora? Vai aposentar? Vou. Criando 3 marcas de perfumaria. Oi? Perfumaria? Cara,
Você vai trabalhar com perfumaria ou não? Já estou. Né? 3 marcas em processo de criação, fragrâncias sendo fabricadas, etc. E tal. Isso é inquietude. Porque, cara, isso aqui eu já conheço aqui, ó. Eu já passei até aqui, estou com 54 anos, pô, tem uns negócios novos aí para fazer. Não é possível que eu não consiga criar um negócio novo, fazer um negócio diferente. E aí, olhei para o mercado de cosméticos no Brasil, mercado brasileiro ao segundo, o mercado de perfumaria, e está acontecendo um movimento de perfumaria no Brasil, muito parecido com o que aconteceu com cerveja artesanal há algum tempo atrás. É uma das vantagens de Chicago é que a gente começa a ver os movimentos e os padrões se repetindo. Né? O mercado de cerveja artesanal, há uns 10 anos atrás, apareceu cerveja artesanal, todo mundo já queria tomar cerveja artesanal. Na verdade é mentira. Pô, virou a chefe. Em cada esquina surgiu uma cervejaria artesanal. Passou o tempo, os bens prosperaram, os que não souberam tocar um negócio para frente ficaram pelo caminho, esse negócio cresceu, se tornou relevante. O que aconteceu? Ambev, Heineken, foram lá e compraram a cerveja artesanal. O que aconteceu com os empreendedores que criaram as cervejarias que foram compradas? Estufaram em bolsa de dinheiro. Eu tenho certeza que vai acontecer a mesma coisa com a perfumaria, assim, é dica para vocês. Eu estou falando isso, dando dica, porque o mercado é tão grande, mas tão grande que tem espaço para todo. Perfume, chamado perfume de lixo, está explodindo, todo mundo agora começou pelos árabes, aí depois vieram os perfumes de lixo, a pena está toda furando a bolha, né? A gente tem Cacá fazendo propaganda para o Boticário, a gente tem IPK sendo patrocinado pela King of Parfums, furou a bolha, está começando a explodir. A criação de empresas de perfumaria artesanal, esse posto vai crescer, eles vão estar pelo caminho, alguns vão prosperar, os que prosperarem, eu não nem na dúvida de que em alguns anos vão ser tentados por Boticário, por etc. Porque é muito simples, esses caras não sabem fazer perfumaria de lixo. Como as grandes cervejarias não seriam com essa cerveja artesanal. E aí, eu uso desse exemplo para dizer o seguinte: a gente precisa pensar de maneira não convencional. A gente precisa abrir espaço para que novas ideias possam prosperar dentro desse nosso meio alimentar. Porque isso transforma na PEP. Eu diria o nosso querido ChatGPT, né? Ele nem da PIB, né? Semana de escrever um artigo, sempre tem lá um estilo aqui. A gente precisa fomentar uma mudança de comportamento. O que é comportamento é o que determina se alguma coisa efetivamente funciona ou não. Quando a gente vê o telefone celular, né, o smartphone, por que o smartphone faz tanto sucesso? Porque ele melhora o comportamento de vocês. Quando a gente consegue colocar mudança de comportamento, a gente efetivamente age no cerne da questão. E a gente precisa colocar o consumo de cultura dependendo. O que é a cultura do abandono? Ter coragem de abandonar aquilo que funcionou até aqui para poder fazer o novo. E isso é difícil pra caramba de fazer. Porque o ser humano não foi feito para mudar. Nós não gostamos de mudança. E que vem do tempo das tavernas lá, a gente gosta de estabilidade, porque tudo que é novo pode ser uma ameaça. Está no nosso DNA essa informação. Então, tudo que é novo gera preocupação, gera medo, gera insegurança, gera incerteza. Por isso é que é importante para a gente pensar que tem que ter a gente deixar para trás que você chamou até e para que a gente possa ter algo mesmo. Mas, pode ser que não dê certo, é claro que pode ser que não dê certo, mas você continua fazendo o que você fez até aqui. Trouxe até aqui, do mesmo jeito que você sempre fez e que sempre deu certo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou ter uma certeza. Parar de dar certo. Aqui, entendendo que, então, rapidamente, cada vez mais rápido, você sabe, a gente chegou disso, também é daí que cotidiano. A velocidade com que as transformações acontecem, que as novas tecnologias influindo é cada vez maior. E aí a gente começa a entrar no papo de liderança, porque a gente precisa de liderança para decisão média. Eu odeio respeito. Na média, é uma certa. Porque a média é a tradução do quê? De medida. Está na média é medida. É simples assim. Nossa, que pesado. Não é. Isso aí não é portuguesa. Tudo aquilo que está na média é mediano. Não se cria um ecossistema de inovação que tem uma qualidade mediana. Não se cria um ecossistema de inovação que tem lideranças fracas ou lideranças da beta para fora. Nós chamamos de lideranças que incorporem essa intenção concreta de promover transformação. E qual é o papel dessas lideranças? Em primeiro lugar, é a orquestração. E aqui também é importante falar sobre o papel do líder, porque é o seguinte: a minha geração, eu tenho 54 anos. Aliás, entre datados, em 50, 10, é datado 5 horas e 10 minutos atrás. No seu modo 50 da manhã, no aniversário da Pedrinha Santos. Feliz da vida, está fazendo o que eu amo. Obrigado. Eu tenho 54 anos. E eu não tenho a menor ideia de que eu falei que eu tenho 54 anos. É orquestração, que é... lembrei.
A minha geração, ela foi treinada para desenvolver um modelo de liderança, para acreditar no modelo de liderança que diz o seguinte: o líder tem todas as respostas. Se buscar, vem para mim que eu resolvo. Ora, mate no peito. Eu sou o líder, eu sou o cara que sei tudo. E no mundo em que a gente vive hoje, esse tipo de modelo de liderança só tem dois caminhos: infarto e AVC. É possível. Então, por isso eu disse lá no começo, e aí de novo, veja como as coisas nessa barranca, eu disse lá no começo que as perguntas são muito mais importantes do que as respostas. O papel do líder é orquestrar. O papel do líder é sincronizar as pessoas certas, os lugares certos, perguntas certas para ajudar as pessoas a encontrar as próprias respostas. É isso que faz a diferença. É isso que torna o exercício da liderança efetivo num ecossistema de inovação. E aí isso se conecta com o papel do líder catalisador. As coisas passam por ele. Porque ele vai orquestrar. Não é porque ele é centralizador. E ele orquestra as coisas. Só pensem então em vocês, né? Não precisa responder. Mas pensem em pessoas que vocês conhecem que realizam muitas coisas. Que assim, você olha e não entende como é que a pessoa realiza tanta coisa. Simples, porque não é a pessoa que realiza. É que tem um monte de gente boa trabalhando para você. Tem um monte de gente boa do seu lado. O bom líder é aquele que executa através dos outros, no melhor sentido dessa expressão. Não estou falando que deveriam usar as pessoas, mas ele tem a capacidade de orquestrar e de catalisar os esforços para chegar onde você precisa chegar. E o líder precisa atuar pelo exemplo. Esses dias aí, é para me lembrar de contar uma história que aconteceu comigo quando menino. Talvez ele conversa, acho que pode ter vivido. O que aconteceu comigo quando menino, eu devia estar 5 anos, estava no jardim de infância. E eu me lembro que uma bela tarde, eu morava no Rio de Janeiro nessa época, numa bela tarde, minha mãe foi me buscar no jardim de infância, eu fazia jardim de infância no SESC. E quando ela me pegou, ela percebeu que eu tinha pedaços de vidro no meu beijo. E a mãe olhou aqui e disse: onde é que você arrumou esse vidro aí, Aldo? Ah, a tia Vera me deu, era minha professorinha. Tá bom, a tia Vera te deu. Nossa, que legal. Vamos lá agradecer a tia Vera. Você já sacou que ela te deu essa, tia Vera não tinha dado nada. Eu tinha pegado aquele disco e botado pro bolso, sem ligações, sem carniçar. Nesse momento eu queria ser uma avestruz, para encher a cabeça debaixo da terra e sair do outro lado. Nós chegamos lá: tia Vera, minha mãe sempre tem muita tira, antes dela, que saudade e tal, já. Tia Vera, vem aqui agradecer. Agradecer o quê, Ruth? Diz aí que eu choro depois, nem escola. Eu estive olhando, tia Vera, eu tô minha mãe, eu saí aí, ela ficava na minha altura. Eu disse o seguinte: você sabe que tia Vera não te veio 6 meses. Então, assim, agora só quero que te guiar. Você vai me prometer uma coisa: nunca mais na sua vida você vai pegar alguma coisa que não seja sua, sei que você nem tem autorização para pegar. Por ano para nascer, legitamente. Essa história aconteceu há mais ou menos 49 anos. Sempre que eu estou diante de um dilema ético, que muitas vezes me surge no cotidiano, é de tia Vera caminhando. Esse tipo de atitude é o que muda o comportamento e é o que gera poder em nós. O exemplo da liderança é determinante para que isso aconteça. É papel do líder interpretar a realidade. Isso é um papel que a gente não tem que entregar. Fazer as coisas, na maioria das vezes, a gente tenta para a pessoa racionar. Mas a análise e a interpretação da realidade à nossa volta é papel delegado de mim. E essa realidade, hoje, ela traz nuances limitantes. Tudo que se vê hoje, por exemplo, no jornal, na internet, no noticiários, no rádio, tem alguma coisa por trás. E é papel nosso interpretar isso. Entender o que está por trás daquele comentário, se existe alguma tendência de direcionar para um lado e outra outra. Porque, do contrário, a gente acaba trabalhando em cima de uma realidade que não é real. Por isso é tão importante esse processo de interpretação da realidade. Também é nosso papel como líderes ampliar as referências das pessoas à nossa volta. E aqui eu trouxe meu filho Luca, para me ajudar a explicar como é que isso funciona. O que eu quero dizer quando eu estou falando de ampliação de referência. Essa foto foi tirada em abril de 2016. Aí eu estou com o Luca no Vale do Xerife, em São Francisco.
O Rica, na época, tinha 14 anos. E eu fui para o Vale do Silício fazer uma imersão, ligado a investidores anjos, etc. E resolvi levar o Luiz também. Entre dar essa imersão foi a Singularity University, que é onde essa foto foi tirada. A Singularity University é uma universidade que era pelo Grêmio, etc. Google, NASA e tal, para estudar o impacto da tecnologia na vida do educativo. E nós fomos visitar um brasileiro chamado Fábio, que estava trabalhando em um projeto que hoje é a Hypercubes, que é o Mintest. E nós fomos visitar o Fábio, porque ele era um pesquisador residente da Singularity University. Chegamos no laboratório, o Fábio estava lá na frente do computador, duas telas na frente dele, sendo de ouvido, programando, codando e tal. Ele falou, isso você estava fazendo, que tal que ele estava fazendo. E o que ele estava fazendo, que hoje é simples. Estava criando uma rede de nanosatélites, de baixíssimo custo, que ia colocar em órbita com capacidade de processar a imagem. Os satélites da Earth estão em órbita, nem processa a imagem. Tem que mandar idade para baixo, processa aqui. Então, ele queria processar o R5. Como é que ele fez isso? Usando o chip de PlayStation. O que faz o videogame? Processa a imagem. Ele tem o processador de PlayStation para do satélite, mandou a situação órbita. E isso ia permitir a ele, através do pensamento pai, fazer coisas como: vamos analisar o espectro de cores da superfície terrestre e vamos identificar aonde é melhor para plantar o que em cada momento. Então, hoje, dia 12 de maio, melhor lugar para plantar feijão aqui é hoje, sul do Brasil, etc. Isso permitiria, por exemplo, identificar vazamento de petróleo, evitar catástrofes ecológicas pela análise do espectro de cores da Terra. Eu posso pegar isso na hora de falar. Vai ser cheirão. Saímos de lá, estamos caminhando, volta para cá, eu e o Lucas segue o Silicon Valley. E aí, Lucas? Gostou aí da visita na Singularity University? Falei, pô, pai, gostei sim, muito legal. Mas, pai, estava pensando aqui. Pensando no que, Lucas? Pai, estou me sentindo em bosta. Como é que é? Estou me sentindo bosta. Não, por que você não gostou ainda? Por isso não estou me sentindo bosta. Você viu o computador que o Fábio está usando, pai? Eu falei que sim, que tem. Viu que tinha duas telas? Vi sim, que tem. Pai, a única diferença do meu computador que eu tenho no meu computador de Fábio é que dele tem duas telas, entendeu? Eu tenho uma chave. Eu fui lá conversar com ele depois, quando você estava de calenda, ele me fez lá perguntar a configuração da chave dele, entendeu? Meu filho tinha que foi preparado para mim ali. E ele me disse que o computador dele lá está uma moeda e quem que o computador dele faz, o meu faz. Ele está usando o computador dele, pai, vai gerar um impacto que vai ser muito grande no mundo. Eu só uso o meu para jogar Counter-Strike e meio da mesa. Um destaque pause, também dos olhos, tem que se meter. Você tem toda a razão, você é o negócio. Brincadeira, claro que eu não disse isso. Mas seguiu-se, né? Obrigado. Seguiu-se logo depois um discurso do Lica absolutamente entusiasmado, dizendo, pai, ele descobriu o que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. Pô, usar tecnologia para melhorar a vida das pessoas, isso é sensacional, parará. Bom, lá se vão quase 26 para 26, nós vão 10 anos. O Luca acabou de se formar em ciência da computação, ele efetivamente seguiu essa trajetória, mas isso não tem a menor importância para a nossa história. E tem importância para a nossa história é entender que naquela tarde eu ampliei as referências do Luca de uma maneira que elas nunca mais voltariam a ser atenuantes. Nós, como líderes, precisamos fazer isso pelos nossos liderantes. E a ação de referência é o que garante que você vai longe. É simples assim. Eu venho de família bastante humilde, eu nasci no Rio de Janeiro, mas cresci em Jacarezinho, numa casa de 38 metros quadrados, chão de cimento batido, não tinha telhado, só tinha laje, Jacarezinho, fazendo calor, de hidraçaque, era uma estufa a casa. E terminei meu ensino médio no Colégio Estadual Rui Barbosa, sem nem intelecto para algumas da dose, mas era colégio estadual, com todas as coisas de tapete, escola estadual. E em 2010 eu fui nem nada. Vocês acham que eu sabia o que era Harvard quando eu estudava no Babadá? Eu não tinha a menor ideia. Não sabia que existia. E aí, meus pares e minhas caras, você não pode almejar e aspirar aquilo que você não sabe nem que existe. Por isso é tão importante essa ampliação de referência. Por isso é tão importante falar para tudo, estudar esses ecossistemas que eu mencionei aqui antes. Conhecer como é que esses caras funcionam.
Tem missões importantes aí. E a partir do momento que eu conheço, que eu sei como é e como funciona, pô, eu quero ser igual a esse trem aí quando eu crescer. Eu quero conquistar a possibilidade de fazer isso aí acontecer aqui também. É disso que eu falo quando eu falo de ampliação de referência. Nós, como líderes, precisamos desafiar o tempo todo o status quo e precisamos dar propósito das questões. É isso que me dá. Eu falei aqui agora há pouco, vocês gentilmente bateram palmas, que é meu aniversário hoje e tal, e tá lá, tem que estar fazendo palestra no dia do seu aniversário, você vê que definitiva para cá, sair de lá com 1 grau hoje, às 6h30 da manhã, para fazer palestra, e vai esperar voltar ainda a tempo de jantar com a família. Sabe por quê? E deixa aqui de propósito. Eu, quando voltei do Nepal, passei a ter muita clareza de qual é o meu propósito nessa terra. Porque quando eu falei no começo, né, vender empresa, tal, parece que tá só pensa em grana, é capitalista e tal. Custa pra caramba, mas capitalismo sem propósito, e acabou assim. Eu entendi quando voltei do Nepal o seguinte: eu tenho a ideia. E não fui eu que decidi que não dá. As pessoas me deram feedbacks que me fizeram dizer que tem esse dom. Então é esse me comunicar. Eu acredito que eu consigo comunicar ideias com relativa clareza, com relativo impacto. E a partir disso, vai definir que o meu legado, entendeu? Vai ser as vidas que eu consigo tapar daqui para elas. Agora tem um auditório como esse, centenas de pessoas. Quem ou uma de vocês já viu a mesma coisa que eu falei, que a sublimidade da coisa na própria vida para melhor, é que esse dia eu realizei que você me levar. Depois que eu tô aqui, feliz da vida. Porque isso aqui é a minha razão de existir, todo o resto é periférico, todo o resto, e depois disso que entendo que é o meu propósito. E aí é impossível segurar, né? E times, pessoas que estão movidas por esse propósito. No final do dia, pessoal, inovação é melhorar a vida das pessoas. Então, se a gente está falando de melhorar a vida das pessoas, a gente seguramente está falando de criar legado. E aí, a minha grande dica para vocês é fazer a diferença. Façam a diferença. Deixem fazer a diferença incansavelmente. O mundo precisa de pessoas que fazem a diferença. Para a gente encerrar, nos 4 minutos que me faltam, eu tenho uma última mensagem para vocês. E ela começa contando que eu fiz o segundo caderno, né? Porque eu falei que tinha 2 cadernos lá no Ministério. Tem primeiro, o livro das perguntas e tal. Mas o seguinte, no segundo caderno, eu escrevi o meu obituário. Como é que é? Obituário. Ele não tinha pedido obituário? Não. Obituário é aquele negócio que você escreve quando a pessoa morre, né? Então eu imaginei lá que, às vésperas do seu 100º aniversário, faleceu na manhã de hoje, entre os expoentes da literatura brasileira no Brasil escritural, não posso. Pode perceber que eu tinha, na época, aspirações literárias, né? Porque eu podia escrever livros relevantes e tal. E aí eu fui escrevendo, parará, aqui que tem questão na minha vida, nasceu meu filho, crescendo de tarezinha, estudou aqui, estudou ali, fez isso, fez aquilo. E o interessante dessa história é que, até os 41 anos da idade que eu tinha na época, eu sabia só transcrever. Dos 41 até os 100, enfim, visualizar a minha própria vida na terceira pessoa. Minha é na casa. Então você começa a pensar em tipo de pessoa, como é que vai ser quando eu tiver 54 anos? Como vai ser quando eu tiver 60? O que eu vou ter feito? O que eu vou ter criado? O que eu vou ter gerado de legado? O que eu vou ter feito? Aonde eu vou ter feito a diferença? E dessa experiência, eu tive um aprendizado, que é o aprendizado que eu quero já para encerrar nosso ponto. E para explicar que aprendizado é esse, eu trouxe como exemplo meu pai e minha mãe. Meu pai é Orlando, minha mãe é Ruth. Essa foto foi tirada no lançamento do Guarani, 60 dias na época. E meu pai e minha mãe partiram desse mundo há pouco mais de 4 anos. À época, meu pai tinha 92 anos, mas era muito forte. Perfeitamente visualmente veloz, como se tivesse 30 anos. Um belo dia caiu em casa, bateu a cabeça, tem que se guardar, operar a cabeça, porque começou a partir do cérebro, etc. E ele não voltou a se dormir. Eles aí têm 30 anos. 40 dias depois, ele era filho dele. E aí, virou-se uma comoção. Minha mãe ficou feliz da vida. A gente ia levar ele para casa. E no processo de preparar a casa para que ele pudesse ir para casa, porque eu tinha que colocar a perna no hospital, etc. O que estava acontecendo 4 anos e pouco atrás? Seguinte, nesse processo, depois de 40 dias em ponto de bipolaridade, ele perdeu a vida.
E aí, evidentemente, ela poderia demais para a bicha estar para existir só isso. E aí minha mãe, na época, com 82 anos, mas com a saúde bem superior, só do meu pai, normalmente ia fazer uma pouco errado, fez uma noite de alguma coisa, dependia de oxigênio para viver já há alguns anos, tinha uma qualidade de vida muito baixa, muito ruim, baixíssima mobilidade, para ter uma cirurgia, para ela ter que fazer nos prestes também. Mas na época, minha mãe partiu 50 dias depois. E aí, quando os amigos souberam disso, claro que eles se solidarizaram, mandaram mensagem, falaram, só que tragédia, ter que estar esses 50 dias de spa. Lembra que eu falei de modelo mental? Também tem uma questão de performance. A forma como você enxerga vindo da sua volta determina suas escolhas. Eu jamais entendi a partida de minha mãe 50 dias depois de meu pai como tragédia. Mas, é claro, para mim, a partida de minha mãe 50 dias depois de meu pai significou ter tido a possibilidade de viver de perto a mais bela história de amor que esta vamos ter o privilégio de presenciar ao lado da minha vida. Minha mãe partiu disso. Ela esperando. Na primeira semana ela parou de comer, na segunda semana ela parou de sair da cama, na terceira semana ela parou de comunicar para as pessoas na volta dela, na quarta semana ela foi para o hospital, na quinta semana ela foi comprar o dele. Sempre assim. Mas meu Deus, perdi minha mãe. Mãe, era egoísta da minha parte querer que ela ficasse aqui. Qualidade de vida de merda. Dependendo de oxigênio para ninguém, uma situação terrível. E o velho dela tinha ido embora. E aí ficou fazendo o que aqui? Enquanto o velho estava aqui, ela tinha o quê? Propósito. Por isso eles falam de protesto. Propósito da vida dela era cuidar do velho, embora na verdade seja comprar. Pode ser embora, capeta. Aí passa algum tempo, depois disso, eu estou numa pousada no Nordeste com minha esposa, Renato, e nós estamos lá entre caipirinhas e morritos, tipo, a Renata virou para mim e perguntar, você não sente falta de seus pais? Eu falei para ela, você vai quer? Você não sente falta de seus pais? Você fala muito tempo deles desde que eles partiram, mas como é que está bem resolvido isso para você, está tranquilo? A pergunta me pegou, eu fui refletir, mas eu fiquei uma conclusão muito rapidamente. A conclusão é o seguinte, eu não sinto a menor falta de já. Ei, gente, nenhuma falta de alarme, nenhuma falta de ódio. Mas a compensação, eu sinto de saudade, me dói, fiz caramba. Nesse peito, mais de 4 anos, não teve um dia. Por alguma razão do cotidiano, na classe deles, a saudade, por uma coisa sim, por alguma coisa. Então, nesse ponto, para as pessoas que me falei que eu sempre senti falta e senti saudade, e até que eu vou explicar. Sabe do que a gente sente falta? A gente sente falta daquilo que não viveu. A gente sente falta da oportunidade que passou e a gente não abraçou. A gente sente falta daquilo que devia ter vivido no momento em que a oportunidade se apresentou e a gente, por qualquer razão, por preguiça, por medo, por receio, deixou passar. Querem ter uma ideia de que eu sinto falta? Eu sinto uma falta brutal das primeiras coisas do meu filho mais velho. Por quê? Porque o Luca nasce em julho de 2002 e em setembro de 2002 eu vou para a Inglaterra fazendo o segundo mestrado. Fico um ano morando na Inglaterra e luta de igual mãe. Eu não vi a primeira engatinhada, eu não vi a primeira caminhada, eu não vi as primeiras palavras, eu não vi a primeira vez que ele comeu, eu não vi o primeiro balbichar, eu não vi nada disso. E a falta persiste disso. Impossíveis colocando em anos. Cadê? Eu tenho essa fazer. Vai esperar. Porque se for. Mas falta dessas duas criaturas? Nenhuma. É que você tinha que viver do lado deles, eu diria que eu tive essa oportunidade. Quando eles estavam aqui, saúde, fortes, quando estavam disponíveis. Foi no medo deles que eu chorei quando fui aceito em Harvard, que para mim foi uma grande determinante da minha vida. Foi com eles que eu comemorei o nascimento do meu primeiro filho, foi com eles que eu comemorei o nascimento da minha segunda filha. Foi por eles que eu estive presente quando eles precisaram da finalidade. Eu trouxe essa história para encerrar. É deixar muito claro o seguinte. A gente precisa de interação em todos os aspectos da nossa vida. Porque é a ação que gera a transformação. É o ato de fazer,
É o ato de sair da cadeira e ir atrás de fazer as coisas acontecerem, de realizar. Se eu não tivesse feito isso ao longo da minha vida toda, buscando a presença de constante com os meus pais, eu hoje sentiria uma falta enorme deles. Mas ter tido essa consciência ao longo da vida, de ter estado presente na vida deles e eles presos na minha vida, eu tinha que ter sido aqui ao pai esses para todos, eles com a maior tranquilidade, sem que é exatamente assim. Eu tenho muito poucas certezas na vida. Aliás, eu tenho muito medo de ter muita certeza. Eu gosto de entender, eu tenho medo da vida. Tenho medo de certeza, geralmente eu tenho verdade. Mas de uma certeza, se nós conseguirmos incorporar essa mentalidade das nossas vidas, quando chegar lá na frente, em algum momento, você olhar para trás, para o auditório, eu garanto para vocês, vocês não vão ter nenhum motivo, nenhuma razão, se assim que falta de jeito nenhum. Você já tem um monte de motivos, assim, que saltar de chamando. E isso é o que eu desejo para cada um de vocês. Obrigado, pessoal. Privilégio estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigada, Alan.